Muito obrigada. Eu não sei, Dr. António Soares, se perante isto ainda é vantajoso alguém dedicar-se ao alojamento local. Claro que é. Não podemos é ouvir e aceitar tudo o que nos dizem de forma acrítica. Eu acho que é só Ok. Não, como dizia, aliás, estávamos a comentar à hora do almoço, o alojamento local é uma atividade económica, mas também, e sobretudo a minha intervenção visa focar esse ponto, também é para muitas pessoas, muitos trabalhadores, uma segunda atividade. E a questão, e focava isso, é que verdadeiramente as regras de tributação do alojamento local são de longe mais favoráveis do que em relação aos demais rendimentos perdiais. Penso que comentei isso com a arquiteta Helena Roseta noutra altura, noutra situação. Hoje em dia temos os rendimentos ativos, que decorrem da nossa profissão, e os rendimentos passivos, em relação aos quais aplicamos os nossos rendimentos previamente oferidos de trabalho. Tenho duas grandes opções. Ou faço investimentos no banco, investimentos financeiros, e tenho uma rentabilidade, ou eventualmente aplico esses investimentos e invisto em propriedades. E aqui posso ter rendimentos perdiais, ou eventualmente agora a novidade do alojamento local. Neste momento, é muito mais vantajoso para os singulares investirem no alojamento local, em termos de tributação, têm acesso a taxas de tributação substancialmente mais reduzidas, do que apostar no arrendamento puro e duro. Portanto, sim, a resposta rápida à sua questão é sim, continua a fazer sentido da perspectiva do investidor singular apostar no alojamento local, ao contrário do arrendamento predial, e isso é fantástico. Muito bem, muito obrigada. Falámos também aqui há pouco da questão estamos a fazer um pouco as coisas ao contrário, não é? Parece que estamos a achar que o alojamento local é mais para os casais, não é? E vais para os jovens e que afinal são as famílias que os procuram, e de que forma é que é possível então fazer uma reorientação também deste tipo de turismo em relação a esse público que nos procura? Bom, essa pergunta é uma pergunta, enfim, nós temos que estruturar um bocadinho do ponto de vista do planeamento turístico, mas a primeira coisa que me ocorre tem a ver com, eu volto à palavra, e é uma palavra que nos tem que ficar na cabeça, nós temos que criar relação com o turista. E, portanto, aí há uma palavra que está associada, que é serviço. E o serviço, nós sabemos, temos consciência que existe ainda algum serviço, algum tipo de... E leva-nos à formação do serviço, que existe algum serviço que não é o melhor neste tipo de alojamento. Portanto, sejamos claros, sejamos diretos. Nós sabemos perfeitamente, nestes resultados deste estudo, a comunidade está ali, mas o serviço não é referido. E, portanto, eu acho que para este tipo de turista, e aliás, porque é um turista, e quando eu acabei a minha intervenção, tive a preocupação de dizer eu prefiro a qualidade em detrimento da quantidade, tem a ver com a capacidade que cada turista, a capacidade financeira, o retorno financeiro, as divisas que deixa no nosso país. Portanto, quando há uma retórica sobre este ano tivemos mais não sei quantos turistas, para mim é qualquer coisa que me assusta. Portanto, se me falarem em receitas turísticas, eu acho receitas turísticas acho muito mais interessante. Agora, quantidade, não. E exatamente este tipo de população que prefere o alojamento local e que utiliza o alojamento local são pessoas com capacidade financeira. E, portanto, ao contrário daquela ideia que nós temos, aliás, aqui a nossa colega de painel falou numa questão importante, que é, nós falamos em alojamento local e associamos, a primeira coisa que nós associamos são apartamentos e moradias, etc. E, portanto, esquecemos de tudo o resto que foi inserido à margem do REGET, do Regime Jurídico dos Empreendimentos Turísticos. E, portanto, os hostels, etc., estão com uma capacidade e com uma captação muito interessante do ponto de vista desta diferença turística. E este turista tem capacidade financeira e, portanto, é uma forma também nós de desenvolvermos produtos que são adaptados a estas necessidades. E, portanto, daí planearmos, não partirmos do pressuposto que o alojamento local é para pessoas com menos capacidade financeira, associada às low cost, que eu ouvi várias vezes hoje aqui nos painéis. Portanto, não podemos associar o alojamento local a
uma capacidade financeira mais reduzida. E é esse o alerta que nós temos de ter em consideração. Não está diretamente associado. Aliás, há estudos recentes que indicam que o turista que escolhe um hotel de 5 estrelas está imediatamente relacionado com uma escolha de low cost. Portanto, nós já conseguimos fazer este paralelismo. Portanto, associar isto, volta-se à tecla, associar alojamento local e low cost a um turista com menos capacidade financeira não me parece que ser o caminho correto. Até porque foi referido pela doutora Isabel a questão da personalização, não é? E desta categoria que são as guest houses e os hotéis boutique que têm um grande peso e que conseguem atrair turistas com poder de compra. O que falta para esses tais esses estabelecimentos mais personalizados, digamos assim, também poderem ter o seu peso aqui em termos de representatividade no alojamento local? Eles têm peso e representatividade. Simplesmente, de facto, o que se verifica mais e aquilo que é mais direto e aquilo que de facto se fala é apenas e tão só do apartamento em si. Estas guest houses não são novas. É uma figura que já existia no passado e elas efetivamente agora chamamos-lhe guest houses e chamamos-lhes hostels e muitas vezes assim são guest houses, boutiques hotel, como eu tinha falado, simplesmente porque estão inseridas num espaço em que a área não lhes permite ter mais do que um determinado número de quartos. E não tendo mais do que um determinado número de quartos, não conseguem ser um empreendimento turístico. E também, para ser uma guest house, os requisitos para o ser são bastante mais leves, não são tão pesados como seriam para ser um empreendimento turístico, portanto, um hotel. E, portanto, elas existem e têm peso. Simplesmente no mercado e no que transparece, elas não aparecem. É o que acontece neste momento com as guest houses. Também referido pela doutora Mafalda Patelei à questão das experiências e de ser uma forma também das experiências ligadas à gastronomia, sobretudo, e à enogastronomia, como sendo uma forma também de conseguir expandir mais o turismo a nível nacional. Há essa articulação, digamos, visto que estão aqui no fundo as duas a representar um bocadinho o turismo no seu todo e a restauração e os estabelecimentos de hotelaria. Vocês podem responder as duas questões. Olha, eu vou já levantar aqui uma celeuma, porque eu gosto de levantar celeumas. Eu não consigo perceber como é que há, mas isto, se calhar, os senhores mais ligados às leis, etc., eu não consigo perceber porque é que existe um regime jurídico para os empreendimentos turísticos e existe outro para o alojamento local e existe outro para... E, portanto, existem regimes. E regimes, e regimes, e regimes. E, portanto, todos andamos no mesmo, todos servimos, todos queremos exatamente o mesmo, queremos contribuir para a atividade turística, temos camas, temos serviços, recepção, todos. E, portanto, mas temos que criar as quintas. E, portanto, as quintas levam a estas confusões. Olha, se calhar alimenta este tipo de discussões, pronto, temos alguma vantagem nisso, mas de facto não se consegue perceber, é a mesma coisa, eu peço imensa desculpa, vou ter que, como estou numa universidade, eu não consigo perceber a diferença entre um Instituto Politécnico e uma universidade, mas pronto, criam-se as quintinhas e o nosso país é assim. Pronto, mas ainda voltando à sua questão, eu estava aqui com vontade de falar, para dizer isto e portanto tive mesmo que dizer, peço imensa desculpa, mas voltando àquilo que me estava a dizer... Associando este turista que nós estamos aqui a dizer com alguma capacidade de compra, ele tem, obviamente, tem uma vontade de experiência ligada à autenticidade, à identidade, etc. Conceitos que nós andamos a trabalhar, diga-se de passagem, já desde 1989. Eu não sei se as pessoas têm noção disto, mas, e para isso é que se estuda, não é? Portanto, só agora é que nós andamos a falar em enoturismo, gastronomia, a experiência, já não posso ouvir falar na palavra experiência. O que é experiência? Bom, desde 89 nós andamos a falar na importância da experiência. Portanto, de facto, isto tem a ver um bocadinho com a importância que este tipo de alojamento, que é um bocadinho mais ligeiro na forma de conceber, poderá ajudar a desenvolver este tipo de turismo mais ligado
à experiência gastronómica, de enoturismo, etc, etc. Portanto, eu considero, obviamente, não me parece que haja diferença entre a hotelaria tradicional e o alojamento local nesta persecução de objetivos, e acho que andamos de mãos dadas nesse sentido e, portanto, obviamente, o alojamento local contribui para o desenvolvimento dessas atividades, claro. Em absoluto, sim. Eu acho que vamos chegar à conclusão que não temos muita noção de qual é que é a diferença entre uma coisa e outra, mas isso será para outras... De alguma forma acaba por ser positivo, porque também percebemos que acabam todos por seguir o mesmo rumo e ter o mesmo objetivo, não é? Independentemente da questão legislativa, não é? Mas que aqui a doutora Schwalbach também soube apontar muito bem que a questão é dúbia, não é? É dúbia, por enquanto, e esperemos que dentro em breve também este novelo, não é, se desfaça e possamos então prosseguir com este objetivo e expandir, não só ter o alojamento local mais pujante, não só em Lisboa e no Porto e também no Algarve também, mas em todo o país. Olha, muito obrigada a todos. Obrigada.